Queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa semanal Jesus e o Espiritismo. Comigo, André Luiz Querini Vilar. Agradeço à TV Mundo Maior e também à TV A Caminho da Luz pela oportunidade que estão me dando de fazer parte deste projeto. O estudo do livro Roteiro é um estudo fascinante em que Emmanuel, quem ditou esta obra através do médium Chico Xavier, tem nos ensinado, por capítulos simples, pequenos, grandes verdades que o Espiritismo já vem há anos nos ensinando e nos informando. E hoje vamos dar continuidade ao capítulo 25, Ante a Vida Mental. Mas antes eu gostaria de te fazer um convite carinhoso e especial. Temos visto o aumento das atividades aqui no CEPAC. Social, trabalho com a comunidade carente, auxílio àqueles que batem a porta da casa espírita. Já são mais de 2,5 toneladas de comida por mês e estamos vendo aumentando a fome. Já estamos prevendo que para o ano que vem, ano eleitoral, sempre a política injeta muito dinheiro em projetos, nisso, naquilo, mas já estamos prevendo que para o ano que vem será um ano economicamente falando bem difícil e o número de pessoas batendo na porta da casa espírita tem aumentado. Então, se você puder nos ajudar, uma das formas que tem é aqui através do canal no YouTube da TV A Caminho da Luz. Você pode se tornar um membro do canal. Ali você vê o valor que pode nos ajudar. Lembrando que se não colocar renovação automática, de um mês para o outro, cancela automaticamente a assinatura. E se você colocar renovação automática, você pode parar o mês que desejar. Então, se você puder nos auxiliar, se você puder colaborar com as nossas atividades, desde já fica aqui registrado o meu agradecimento. Vamos dar continuidade no ponto em que paramos no vídeo da semana passada. Segue Emmanuel nos ensinando. Libertos do veículo de carne, quando temos a felicidade de sobrepairar além das atrações de natureza inferior, que por vezes nos imantam à crosta da terra, indefinidamente compreendemos que o poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências isoladas ou coletivas. Curioso quando Emmanuel nos diz, não é? Libertos do veículo da carne. Eu vejo muitos espíritas com medo da morte. Não é que vamos deixar de dar importância para a vida. Não é que vamos deixar de valorizar a vida. Mas vemos um despreparo no lidarmos com o assunto da morte. Se é para um cético e para um materialista, eu até compreendo o medo da morte, porque não vê nada além do que a vida pode oferecer. Esse compreendo e aceito. Mas e nós, que temos uma literatura de milhares e milhares de livros, informações, revelações, estudos, mostrando que a vida do outro lado é uma continuidade natural da vida que aqui possuímos e que aqui estamos num ciclo. Amanhã terminará esse ciclo com a nossa desencarnação e iniciará um outro ciclo numa nova região espiritual. É muito natural que a criatura humana tenha medo do novo. Emprego novo, uma casa nova, um casamento, a vinda de um filho, administrar uma doença. O novo nos causa espanto e até um pouco de medo, receio, mas não como vimos ao longo da pandemia, não como vimos ao longo desses últimos anos. Então Emmanuel nos fala, libertos do veículo da carne, o que chegará para nós mais cedo ou mais tarde,
quando temos a felicidade de sobrepairar além das atrações de natureza inferior. Quando estamos encarnados, damos muito valor para as más paixões que ainda alimentamos. Damos valor para situações que não nos levam a lugar algum. Aí chega no mundo espiritual, todos desejamos ir para um lugar bom. Quem lê o livro Nosso Lar deseja ir para Nosso Lar ou para uma cidade à semelhança de Nosso Lar. Comigo não é diferente. Só que tudo na vida tem um preço. Espiritual e material. Qual que é o preço a nível espiritual para eu ir para uma cidade desta? Generosidade, fazer ao próximo o que gostaria que me fosse feito, praticar a lei de justiça, de amor, de caridade, procurar ser útil no meio em que vive, não viver em função apenas daqueles compromissos familiares, vermos que fazemos parte de uma grande família, família universal, e que a minha ajuda, mesmo que pequenina e simplória, pode levar luz e paz a muitos que estão ao meu lado. Esse é o ingresso. O ingresso não é quantas cestas básicas eu dou, quantos pratos de comida eu dou no centro espírita, quantos agasalhos eu dou a este ou aquele. Não. É como eu lido no meu dia a dia. É como eu acordo logo pela manhã. Eu já acordo fazendo uma prece, elevando o meu pensamento, vendo que apesar das múltiplas dificuldades sociais e familiares que eu estou inserido, há pessoas que têm menos do que eu, mais problemas do que eu, dilemas ainda maiores do que os meus. Isso me reconforta, porque eu falo, pera, eu pensava que era abandonado por Deus e vendo aí muitos ao meu lado, eu percebo que de abandonado eu não tenho é nada. Então já acorda, é no trato com aqueles que dividem a mesma casa, elevarmos para onde estamos, ainda mais no meio tão tumultuado espiritualmente quanto o nosso. Chico Xavier dizia que difícil a pessoa que tem mais de 10 minutos de conversa saudável sem cair política, futebol, crise ou problemas. Isso é real. Eu falei, quando eu li a primeira vez esse dado do Chico, eu falei assim, é mentira. O Chico tá criando esse número. Esse número não é real, não. Aí a gente vai ficando mais velho, realmente. Às vezes a gente começa até uma conversa boa. Aí de repente, você viu o preço não sei do quê? Ah, mas a culpa é do governo, a culpa é não sei de quem, a culpa é não sei do quê. Aí já... Então Emmanuel já nos alertava, não é? Nesse parágrafo aqui, e o Chico corroborou com esta frase. Olha a continuidade de Emmanuel. A mente é manancial vivo de energias criadoras. O que eu penso, eu materializo. Se eu vivo com a cabeça na doença, o hipocondríaco, a doença vai surgir. Tem pessoas que nem apareceu a doença, mas já está tomando remédio. Isso é uma doença. Ser hipocondríaco é ser doente. Ele já vê coisa que ainda não apareceu. Aquela pessoa muito voltada para a ganância, aquela pessoa muito voltada para a maledicência, aquela pessoa muito voltada para os desejos sexuais, são pensamentos que vai alimentando. O encarnado não vê o pensamento do outro encarnado, mas os espíritos veem o nosso pensamento. Mas como, André? Aí vem aquela história, não é? Quem não deve, não teme. Se você não tem o que esconder, não vão vasculhar a sua vida, não vão achar nada. Só se preocupe em achar algo quem fez alguma coisa errada. Quem tem que esconder algo. Quem não tem o que se esconder
ele não está preocupado, pode mexer no que for, na onde for, porque ele está com a consciência tranquila que ele fez a parte dele. Agora, quando a pessoa tem o rabo preso, aí não dorme à noite, porque sabe que fez coisa errada. É a mente. O encarnado não vê a mente do outro, mas os espíritos vê a nossa mente. Agora, se eu não tenho o que esconder, eu não tenho que me preocupar. Se o meu pensamento é compatível com o Evangelho, sou um pai de família, sou um bom esposo, sou um bom filho, sou uma pessoa honesta no trabalho, faço a minha parte, eu não tenho que ter medo. Eu não tenho que preocupar. Agora, se o meu pensamento é desvirtuado, se o meu pensamento é doentio, aí eu tenho que me preocupar. Porque enquanto eu estou num templo de oração, os bons espíritos isolam o meu pensamento e aqueles malfeitores não chegam até mim. Mas e quando eu saio do centro espírita? É igual André Luiz nos conta, o exemplo de uma médium extraordinária. No centro espírita ela chegava, dava passividade maravilhosa no trabalho. Saía da casa espírita, juntava 2 espíritos nela, um de cada lado, obsessor, iam para casa juntos. Então a casa espírita, como um templo de oração sério, seja ele qual for, ali você tem a proteção, o amparo. Mas quando eu saio da casa de oração, quem faz a minha vibração sou eu. Por isso que é comum a gente chegar num templo de oração sério e falar assim, nossa, que paz que eu senti aqui, que serenidade, parece que em casa eu não sinto, no trabalho eu não sinto, e não sentirá mesmo. Ali é um ambiente preparado. E em casa, a gente às vezes assiste aqueles jornais que falam de mortes, filmes pornográficos, filmes em que começa com 100 e mata 99. Que espírito você quer na sua casa? Que espírito vai ver com você um filme sexual? Que espírito vai assistir um jornal em que pega um probleminha e faz daquilo, olha só a violência? Não tem. A gente começa a assistir o jornal e no final do jornal que é a pena de morte. Então, a nossa mente cria. Eu não posso criar pela mente do outro, mas eu posso equilibrar a minha mente, domar a minha mente, lembrando que até o que eu penso eu vou prestar contas no mundo espiritual. Quando eu não tinha conhecimento, era brando a pena. Não posso cobrar de quem não sabe. A partir do momento que eu sei, o meu testemunho, a minha situação, ela se agrava, porque eu passo a compreender, passo a saber. Nosso tempo é curto, primeira parte já está terminando. Vamos para um rápido intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e vamos dando continuidade para os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos para os amigos da TV A Caminho da Luz. Então esta última frase de Emmanuel é fantástica quando nos fala que a mente cria. Continua Emmanuel, o pensamento é substância, coisa mensurável. Pensamento é vida. O que eu penso, eu crio. Quando eu penso algo bom, tudo que eu penso, aquilo volta para mim também. Agora, tudo que eu penso de ruim, volta para mim também. Tem pessoas que não sabem o porquê que está sempre no atoleiro espiritual. O que você pensa do teu próximo? Você acha que só é emitido para o próximo? A primeira pessoa que é prejudicada com um pensamento negativo é você. Sou eu. Não é o próximo. Então nós vemos a seriedade do que pensamos. Não é tudo que eu posso pensar. Eu posso não concordar com o fulano, mas eu não tenho o direito de odiá-lo. Eu não concordo com o ciclano, mas eu não tenho o direito de pensar e de desejar que a pessoa vá mal na vida.
Isso é para um primitivo espiritual. Isso é para um espírito que não sabe o que é o amor, que não tem comprometimento nenhum consigo e com o próximo. Nós já saímos desse estágio há muito tempo. Ódio, raiva, rancor é um atoleiro sem fim para a própria pessoa que emite. Não há um ponto que nós falamos assim, sinta ódio por fulano, vai te ajudar tanto. Não tem. Nada. Então eu crio e atraio esses espíritos. E atraio. Então não tem como eu amar e odiar ao mesmo tempo. Não tem como eu praticar caridade e desejar que a outra pessoa vá mal. Ou eu estou num lado, ou eu estou do outro. Então o pensamento ele cria vida. E vida em abundância. Continua Emmanuel. Encarnados e desencarnados povoam o planeta, na condição de habitantes de um imenso palácio de vários andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou se neutralizam. Então, nosso planeta é dividido em 7 andares, 7 dimensões. E os pensamentos, a feição de uma onda de rádio, que nesse momento passa por nós e não percebemos, é o pensamento do encarnado. Só que, dos quase 8 bilhões de encarnados que nós temos, a esmagadora maioria, tudo é difícil, tudo reclama, terciariza os seus problemas, culpa o próximo, prefere sentar e criticar tudo e a todos do que fazer a diferença no mundo. Por isso que viver aqui é difícil. Enquanto tem um vibrando amor e paz, tem 1000. Essa é a proporção, é 1 para 1000. Não estou mentindo não, se não for mais. Um pensando coisa boa, tem 1000 remando contrário. Como é que nós vamos ser felizes num mundo como este? Você chega numa fila de banco é problema, você chega num supermercado é problema, você vai abastecer o carro é um problema. A vida é em torno de um problema. É o que Emmanuel nos fala. O pensamento ele corta. Então tem pensamento que se neutraliza, para por ali mesmo. Tem pensamentos que engrossam uma fileira, quando é o bem, motiva, empolga, arrebata. O inverso também é verdadeiro, como tem correntes que prejudicam e muito. Prejudicam e muito. Não é tudo que eu posso pensar. Já dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Já dizia Paulo, é mais fácil esconder um homem de outro do que o pensamento dos espíritos. Os espíritos sabem, no fundo, quem eu sou sem eu ter que abrir a boca. Pela aura que eu emito, pelo que eu desejo, pelo que eu sinto, pelo que eu crio, pela forma pensamento. Não há como um doente deixar de ser doente sem mudar sua mente. Tem pessoas que fisicamente não têm nada, mas a pessoa é doente da mente. Maior do que o número de depressivos no mundo, maior do que o número de ansiosos no mundo, maior do que o número de qualquer doença do mundo, é o enfermo da mente. É aquele que já acorda achando que o dia não vai dar certo. É aquele que já é proposto uma atividade nova, não dá certo. É aquele que nunca está preparado. Isso é uma doença. Só que para isso não tem cura. Você não toma uma injeção, hoje eu vou tomar uma injeção de otimismo. Não tem. Não tem injeção de otimismo. Não tem injeção de ânimo. Olha, o meu casamento tá meio assim, brucuchô, eu vou na farmácia, vou tomar um ânimo para casamento. Não tem. Não tem remédio para isso. É eu no meu dia a dia comigo. E não esperar
do próximo. Continua Emmanuel. Correspondem-se as ideias segundo o tipo em que se expressam, projetando raios de forças que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos. A imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas. É fonte de vitalidade, energia, movimento. Eu tenho medo do pensamento. O que eu penso, o que eu crio, o que eu alimento, volta invariavelmente para mim. Às vezes eu vou poder falar assim, mas eu não lembro de ter pensado nisto. Sabe o que os espíritos vão falar para mim? Ah, é, André? Então vem aqui. Igual o Big Brother, não é? Com milhares de câmeras numa casa. Olha aqui, senta aqui. Olha o que você pensou ali. Olha o que você desejou. Você vai falar que não é você? Eu tenho medo do pensamento. Porque com o conhecimento que eu tenho hoje, por mais que eu não concorde com uma pessoa ou com uma situação, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu emito. De uma pessoa que não conhece o lado espiritual emitir, temos que respeitar. Porque ontem éramos assim também. Agora, hoje precisamos cuidar um pouco mais. Hoje precisamos vigiar um pouco mais. Seja com boas conversas, seja com boas músicas, boas leituras, chamando boas companhias espirituais. Quem manda no nosso pensamento é cada um de nós. Quem manda no meu pensamento sou eu. Cabe a mim escolher os espíritos que estarão me acompanhando pelo pensamento. Lembrando que a felicidade e a infelicidade nascem no pensamento. Quando eu vou para uma prova, não sei se vai dar certo, há grande chance de não dar certo. Quando eu começo um projeto novo, não sei se vai dar certo, eu já estou limitando. Eu já estou dizendo, não vai dar certo. Não, deixa eu tentar primeiro. Não deu certo? Vamos procurar outro caminho. Não é o fim do mundo. Quantos projetos hoje eu não tenho pela TV que eu gostaria de ter tido há 10 anos atrás, só que naquela época não tinha material humano para executar, ou não tinha computador para executar, ou eu próprio não estava preparado para determinada tarefa. Mas ficou guardada. Passados uma década, hoje está indo ao ar. Hoje está sendo realizada. Tudo tem o seu momento. Tudo tem a sua hora. Continua Emmanuel. O idealismo operante, a fé construtiva, o sonho que age, são os pilares de todas as realizações. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis, nas obras do bem ou do mal. E em razão dessa lei que preside à vida cósmica, quantos se adaptarem ao reto pensamento e à ação enobrecedora, se fazem preciosos canais de energia divina, que, em efusão constante, banha a humanidade em todos os ângulos do globo, buscando as almas evoluídas e dedicadas ao serviço de santificação, convertendo-as em médiuns ou instrumentos vivos de sua exteriorização para benefício das criaturas e erguimento da terra ao concerto dos mundos de alegria celestial. Então aqui terminamos o capítulo 25, Ante a Vida Mental, em que Emmanuel nos deixa um compromisso perante nós mesmos. Se queremos viver num clima espiritual de paz e sabedoria, de bênção e de luz, está em nossas mãos, cabendo-nos realizar o projeto que desejamos, o sonho que alimentamos, o idealismo que temos. A maioria dos encarnados pensa só no hoje. É no ganha-pão,
É no que vai fazer no final de semana? É na prova que vai ter daqui a um mês? É no concurso que vai aparecer daqui a 2 meses? É nas férias que vai ter daqui a 3 meses? Vive o hoje. Só que já sabemos que não é apenas do hoje que devemos nos preocupar. O hoje passa muito rápido. 70, 80 anos não é nada. Parece que era ontem que eu tinha 10 anos, hoje já estou com 31. Daqui a pouco é 32, daqui a pouco é 50 anos, 60 anos. E às vezes eu olho para trás e não fiz nada. Moralmente falando, não fiz nada. Então o que Emmanuel nos fala? Mude o pensamento conforme pode, sem aquele obrigação. Eu vou mudar porque a minha religião me pede. Não, isso está errado. Eu não tenho que mudar porque o André pediu, porque Emmanuel pediu, porque o Espiritismo pediu. Não, de forma alguma. Eu preciso me conscientizar que um bom pensamento me trará uma melhor qualidade de vida a nível material e a nível espiritual. E de que tudo parte do pensamento que alimentamos, do pensamento que mantemos em nosso dia a dia. Já no próximo programa, vamos dar início ao capítulo 26, Afinidade. Rogamos a Jesus que nos ampare, que nos ilumine, que a nossa semana possa ser de muita paz e de muita luz. Eu espero todos na próxima semana e entre em contato comigo pelo WhatsApp 19 997 782794. Votos de muita paz.